E aí, gente, nem isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre. Eu já vou pôr aqui, né? Vamos pegar a cor. A lógica de Russell, né? Talvez seja uma série de uns 3 episódios, né? Então, vou colocar aqui. Pegar. Vamos deixar um pouco mais opacidade melhor. Lógica de Russell, né? Por que esse tema, né? Basicamente, eu estive lendo alguns artigos que são de certa forma associados à robótica cognitiva, né? Não só isso, né? Mas também a esse tema. E um deles falou sobre esse autor que eu não conhecia anteriormente, né? Que é o Russell, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E basicamente ele fala sobre uma noção chamada fenomenologia, né? Vou deixar aqui, pegar aqui. Fenomenologia da consciência, né? Não só da consciência, mas em si. Quando eu fui ler o livro, eu vi esse autor sendo citado como importante para a robótica cognitiva. Então esse tema aqui a gente vai associar com a robótica, tá? Esse é o propósito. Cognitiva especificamente, ou epigenética, né? Seja como for. E o ponto é que muito dos. Eu já li o volume 1, né? Eu vou falar hoje somente sobre o volume 1. Ele fala muito dessa questão associada à amplitude que a lógica tem. E quando eu vi o título do livro e tal, eu nunca tinha lido o autor, eu pensei que fosse bem assim, cru e talvez. Por exemplo, o termo fenomenologia você poderia usar para várias coisas associadas a coisas subjetivas. Então, e uma lógica subjetiva seria uma lógica que você poderia falar o que você quiser. Então, isso seria um problema, né? Quando você vai aplicar a lógica para questões legais, interpretação, é, enfim. Mas uma questão que ele demonstra, né, que na verdade não, né, você tem que ter uma noção de restrição lógica, né, também. Restrição na lógica. Vou chamar de restrição de amplitude, né, em relação às proposições que podem ser feitas, né. Isso tem tudo a ver com robótica, por sinal. Mas vamos lá. Eu vou pegar alguns pontos do livro dele, né, e isso aqui também tem a ver com linguística, né, não tem como escapar. E, por exemplo, um dos temas que ele usa, né, na introdução, o, o volume 1 tem uma introdução que os autores falam um pouco sobre o autor, né? E eles vão falar de alguns temas, por exemplo, em alemão, como a noção de expressão de um senso ideal e significado, né? Vou colocar aqui em outra cor. Vou pegar uma cor mais firme. Vou até tirar isso aqui, vou pôr em vermelho também. Que é o Sinn e Betung, né? Não, perdão. Bedank. Bedantang, alguma coisa assim. Vou aqui. Que é a noção de expressão de senso ideal ou significado, né? Qual que é a noção de senso, né? Sentido de uma frase, né? Ou sentido de uma proposição. Porque isso aqui não tem a ver só com linguística, tem a ver com a lógica em si. Então, por exemplo, tem uma proposição. Vamos supor, o menino joga bola, né? Então, o menino, o jeito, né? Joga a bola. Talvez seria melhor o menino estar jogando bola. Mas vamos supor que seja só isso. A frase, né? Quando eu falo pro sistema robótico, por exemplo, vamos supor que eu diga, e aí ele vai traduzir isso daqui como linguagem falada, né? Então ele vai ter que ter um sistema de speech synthesis, né? Ele vai pegar o que eu tô falando. E assim, speech. Eu acho que tô escrevendo errado, mas. Vou falar síntese de fala pra não errar o termo em inglês. Mas é speech synthesis o termo. Síntese de fala. É o que a Alexa faz, né? Ela pega a linguagem falada e converte em vetores que ela vai usar para representar o que você
quer dizer, né? Em todo modelo de linguagem. Então, tem um modelo de linguagem, um LLM, né? Que permite uma síntese de fala. Então ela consegue entender, entre aspas, entender o que eu estou falando. E aí você tem também a geração de fala, né? De ela conseguir responder de forma assertiva e não apenas, como posso dizer, fixa, né? Ela tipo, não responde. Quando você, né? Eu poderia fazer um algoritmo de fuzzy logic, né? O fuzzy logic é basicamente, tipo assim, se a pessoa dizer isso, você diz outra coisa, e assim sucessivamente, né? Então vamos supor que seja a primeira frase oi. Então, caso a pessoa fale oi, aí eu posso dizer, por exemplo, como você está? Posso escolher oi, ou posso escolher oi, tudo bem? Isso, pode falar N coisas, né? N formas de você responder oi. E esse algoritmo pode virar um diffuse logic, né? Depois você vai criando árvores maiores de possíveis respostas para certas falas. Então, essa noção diffuse logic, né? É a noção de que opa, aqui eu tenho que pegar a mesma cor, eu coloco essa cor. Então, essa noção, ela já era aplicada, tipo, há muito tempo já, né? Algoritmo, algoritmos heurísticos, né? Para modelos de linguagem. Nem não é nada demais, né? Numa LLM, o sistema, ele aprende a falar melhor. Ele aprende a responder de uma forma que não é idêntica sempre. Ele muda a sua forma de falar, etc. Então você tem que, é o que é chamado geração de linguagem, né? É, então, deixa aqui em azul. Opa, agora sim. Geração, speech generation também. Geração de fala. Ele vai gerar a fala, né? Pra essa questão. Também tem a questão visual, né? Vamos supor que a gente tá falando sobre um sistema robótico, tá vendo visualmente um menino jogando a bola, né? Então ele tá visualmente tentando representar. Vamos supor que aqui tem um campinho. E aí basicamente você vai ter a grama aqui, porque tem uns arbustos e tal. E tem um menino jogando bola ali no meio, né? Vamos supor que aqui no centro tem alguém jogando bola, né? Então, ele tá jogando bola ali. Pra ver ali algumas pessoinhas. Então, o ponto é que essa imagem agora não é mais só fala, né? Ele tem que segmentar a imagem, então vamos supor que tem nuvens aqui em cima. Ele vai ter que segmentar essa imagem para entender o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que alguém falou, tem um menino ali jogando bola, né? E aí ele vai entender isso, a parte sonora, e depois a parte visual de ver o que está acontecendo. O ser humano fazer isso, obviamente, é muito fácil. Então aqui ele vai ter que entender a imagem, né? Ele vai ter que interpretar essa imagem, né? Então ele vai ter que interpretar. E a gente vai para os termos desse que ele falou aqui, né? De sentido, ideal e significado, né? Qual é o sentido de alguém que diz menino está jogando a bola? Ou joga a bola? É, qual o sentido dessa frase, né? Primeiro que tem um menino, né? Então, não especifica a idade. Você poderia chutar a idade, mas essa idade você nunca vai acertar com destreza. Você poderia fazer inferências de outras crianças que estão jogando ali, etc. Mas o ponto é que o sentido da frase é uma coisa você entender ele e é, o espectro probabilístico em relação a outro tipo de ambiente. Isso daqui é simples, né? Um ambiente simples. Se fosse um ambiente complexo, por exemplo, vamos supor que eu tenho um puzzle. Tenho um puzzle e eu tenho que resolver, né? Então tem as peças aqui, né? Certo? Eu tenho que resolver o puzzle, né? Vamos supor que eu encaixei algumas peças, eles vão formando o puzzle, certo? Eu tenho que ter umas peças soltas, eu tenho que colocar na parte certa para resolver esse puzzle. O ponto é,
em que lugar eu tenho que pôr essas peças, né? Vamos supor que eu tenho um sistema robótico, físico, né? Tem lá as mãos e tudo. Vamos supor o iCube, né? É um sistema robótico, parece uma criança bem conhecida. Então vamos supor que ele quer resolver o puzzle. Literalmente, né? Ele quer pegar as peças e resolver o puzzle. Eu lembro quando eu era pequeno, por exemplo, que o primeiro puzzle que eu resolvi, quebra-cabeça, né? Foi o. Teve um dos Cavaleiros do Zodíaco e depois do Homem-Aranha. Homem-Aranha era pequeno. Homem-Aranha do filme do 2, que era uma luta contra o Dr. Octopus. E quanto mais peças, mais complexo, né? Então a complexidade, então conforme o número de peças, né, aumenta, mais a complexidade também, vou chamar de complexidade comográfica de X, para resolver esse problema, porque obviamente o problema é mais complexo, né? Então, se você precisar com uma complexidade de Kolmogorov, vai ser igual a minimizar uma função f g de x, né? Que x é o meu input. Quanto mais x aumenta em relação à função é um algoritmo, né? Esses dois aqui são algoritmos. Quanto mais meu input aumenta, mais complexo o problema. E aí, até o ponto de ficar quase intratável até pro ser humano resolver com facilidade. O expert, 10 mil peças, quebra-cabeça e tal. E, cara, tudo vai pro sentido também de sentido ideal e sentido no geral, né? Por quê? Porque, por exemplo, um quebra-cabeça, ele só faz sentido quando você coloca ele na ordem certa. Então tem um sentido de interpretação visual, né? Então você interpretar algo visualmente também é uma interpretação, também é uma forma de hermenêutica, né? De você interpretar algo. As pessoas dizem hermenêutica é só interpretar um texto, né? Não é verdade, porque tem hermenêutica, por exemplo, de interpretar pinturas. Quando o objetivo da pintura é dizer alguma coisa, né? Algumas a pessoa só tá pintando por. Você vai fazer um desenho, você faz porque você quer. Você faz o Homem de Ferro, vamos supor. Você faz um retrato falado, né? Às vezes você só quer fazer algo que é bonito e acabou. Outras têm uma intenção do autor em gerar alguma coisa na pessoa. Então, tem uma intenção de falar sobre história, sobre algum evento, né? Sobre, por exemplo, Napoleão Bonaparte, né? O que que a pintura mais famosa de Napoleão queria dizer, né? Tô pensando na minha mente qual que é. Ou com Lenin, ou com eh, Stalin. Essas pinturas fortes russas, por exemplo, o que elas querem dizer? O que o autor quis dizer com aquilo. É uma questão de interpretação, só que você tem uma função de probabilidade, né? Desse range, né? Então você vai para parte 4 aqui. Probabilidade. Então aqui é um B, tá? O que eu tô dizendo com o mouse. Mas o ponto é que, eventualmente, isso aqui vai pra probabilidade. Normalmente a gente representa a probabilidade de 0 até 1, tá? Você tem um range de probabilidade, números reais, em que você quer representar, ou interpretar. Além da questão de algoritmo de segmentação da imagem, de entender o que é cada coisa, que isso aqui é uma rocha, que isso aqui é o background, isso aqui é uma pessoa. É o ponto de você ter uma função de probabilidade. Deixa eu só ver o tamanho da minha coisa aqui. Pra resolver esse problema, né? Então poderia ser é, a probabilidade, o valor esperado da probabilidade de tem o valor esperado, uma certa policy. Vamos supor não de ações, né? Na probabilidade de um autorretrato, né? Por exemplo, vamos supor que seja a probabilidade de ser. Vou só dar um exemplo pictórico, né? O sistema que ele tem que interpretar naquela pintura, a representação é de um ser que existe ou não existe, né? Então eu vou colocar x condicionado a c. O c vai ser o contexto, tá? É um termo muito usado na literatura, por sinal. Não tô inventando do zero aqui. Então eu aprendi. Vamos supor que aqui seja um fato booleano, né? Uma sign function. Então pode ser. Esquece a parte aqui de cima. Pode ser verdadeiro ou falso, né? True ou false.
Então eu quero entender a probabilidade de ser ou não ser é, uma criatura que não existe ou uma que existe, né? Então esse é o objetivo do meu algoritmo, tá? Qual que é a probabilidade de ser uma criatura e ser um ser que existe, né? Depende, você tem que olhar pra imagem. Um ser humano vê um Tulo da vida, vê é, um Venom, e na hora a pessoa sabe que aquilo não existe, né? Então, esse negócio de contexto, ele é complexo, porque o contexto você pode fazer de forma supervisada ou não supervisada. Qual é a diferença, né? Na supervisada você categoriza os dados, né? Você fala, você mostra imagens do que é real, depois fala o que não é, do que não é. Ao contrário, seria não supervisado, né? No caso, você não mostra nada, o sistema se vira para identificar qual que é real ou não. Obviamente, um sistema normal você teria que ser supervisado, né? Você teria, ao menos semi-supervisado, né? Você teria que ter um sistema que ele tem um banco de dados, vamos por 5.000 fotos de animais reais e de criaturas que não existem, né? Inventadas por técnicas de desenho ou modelagem 3D que geraram criaturas que não existem e que você tem que identificar que não existe. Vamos supor, no Avatar da Lenda de Aang tem uma parte no episódio do Zuko sozinho que tem um porco galinha, né? Obviamente, um ser humano vê aquilo e ele fala, não, isso não existe. Agora, um sistema computacional, ele teria que tentar entender o sentido da imagem, né? O sentido ideal, o sen, né? Qual é o sentido ideal da noção de um animal, por exemplo? Quais são as formas, quais são as características que representam esses seres vivos, né? Então, é, eles vão dizer, por exemplo, que ele vai dizer, né, que o Russell faz questões associadas a caráter individual e também de universais específicos associados a isso, né? São proposições a priori, né? Eu já vou falar sobre isso. Vou deixar, sim, vou deixar com uma imagem maior. E eles vão falar também, como, por exemplo, como ele influenciou um cara chamado Roman Jacobson, que era um linguista, na noção de fonemas como unidades complexas. O logista é, polaco, né? Eu vou colocar os nomes deles, tá? Então, pessoas que ele influenciou, né? Então, vou colocar aqui o Roman Jacobson. Jacobson, da parte de linguística. Também o logista polaco, né? Stanisław Leniński. Eu vou pôr o nome dele também aqui, se você quiser pesquisar depois sobre. Stanisław Leniński, né? Vou pegar aqui. Lesniewski. E não Chomsky, né? Só. Na noção de gramática universal. O Russell também usa bastante noções de categorias, né? Então você entra bastante para a teoria das categorias e de grupos. Se você pegar uma versão do que seria, pelo menos do volume um da noção de lógica de Russell, você pega a linguística matemática do Andrei Kornai. Vou colocar aqui no Chomsky. Não que o Andrei Kornai foi inspirado por ele, mas eu vejo bastante em algumas noções que ele fala, né? Eu vou citar de tabela a teoria de matemática linguística do Andrei Kornai. É, e agora indo pra ele, né, em si, né? Basicamente, o ponto central do livro é falar contra o psicologismo. Vou colocar aqui. Contra, que é chamado normalmente, né? O psicologismo. Eu vou dizer de uma forma simples. Vamos supor que alguém diga. Eu vou dizer uma pergunta, né? Você pensa. Também já adianta, né? Você tem que pensar, né? Quando alguém te ensina alguma coisa, você tem que pensar se aquilo tá certo ou não. Quando você lê um livro,
Você tem que ler, você tem que tentar entender. Então, eu vou dizer uma coisa e você julga se tá certo ou não. Depois eu vou falar minha opinião, né? Você acredita que o ser humano, toda a consciência humana, o difícil problema, eu já vou citar do David Chalmers, né? O Hard Problem of Consciousness, do David Chalmers. A noção de consciência humana pode ser explicada por uma linguagem lógica formal, ou por ou através de lógica formal. O que eu quero dizer com lógica formal? Com símbolos, né? Eu posso representar a experiência humana com a linguagem matemática, por exemplo, a linguagem lógica, ou tipos de lógica diferentes, pode ser booleana, não booleana, pode ser é, tipos de lógica específicos, N tipos de lógica. A questão é, não silogismos apenas, né? Mas seria impossível. Silogismo seria uma forma de representar várias questões, mas de proposições lógicas, mas lógica modal e etc. O ponto é que a consciência pode ser explicada com lógica formal. E outra pergunta também, que é uma pergunta ainda mais difícil de responder, né? Bem que não é difícil, né? Mas se você pensar, é difícil de defender, talvez, né? Outra pergunta que a gente pode fazer é. A segunda pergunta, né? Essa aqui foi a primeira. É muito simples, na verdade. É, como o Koch e o Crick diziam, né? Então, não, Christopher Koch e Francis Crick, o Crick que é do DNA, né? Viu aí? O Watson. Acho que é assim, Crick. Eles diziam que o cérebro humano, toda a experiência humana, toda a consciência, o difícil problema da consciência de David Chalmers, a fenomenologia da consciência, ela é explicada apenas por é, neuroquímica, né? É um reducionismo. Obviamente eles não diriam só isso, né? Mas eventualmente isso é alinhado de forma crua para todas as experiências que você tem. Elas no fim são apenas neuroquímica. Apenas química e apenas conexões sinápticas emitindo neurotransmissores, receptores e fazendo todo o processo de spiking, potenciação de longo prazo e curto prazo, todas as questões eletrônicas que o cérebro realiza. Então também a gente pode colocar aqui que é neuroquímica, eletroquímica e vários química. E tudo na nossa experiência humana, na nossa consciência. E obviamente, grande parte é isso, né? Mas tudo é apenas isso. Então, eu ser um ser consciente é apenas neuroquímica. Do ponto de vista da robótica cognitiva, vamos supor que isso daqui seja verdade. Basicamente, é possível criar uma AGI. É possível criar uma máquina que consegue pensar. Criar uma AGI com agência, tá? Se eles estiverem certos. Você pode colocar isso aqui também, que é uma versão um pouco melhor, que não é somente neuroquímica, eletroquímica apenas, né? Tem outras questões que são físicas, né? Que é a Integration Information Theory, né? Que eu vou colocar aqui, Integration Information Theory, que é IIT. Do Giulio Tononi, por exemplo. Vou colocar aqui. Giulio Tononi, vários artigos sobre isso. Se pesquisar no Google Scholar, né? Vai no Google Scholar, coloca a teoria de integração da informação em inglês, né? Você vai achar. Também poderia pegar a Global Workspace Theory do Bars, né? Também é um autor muito importante. Global Workspace Theory, que é a GWT. Elas estão próximas disso, não é exatamente isso. Poderia também pegar a teoria de Markovian Blankets, que é uma teoria do cérebro bayesiano, etc, né? Que o cérebro basicamente é um sistema de inferências probabilísticas. E
fato, em parte é. Vamos ver se eu lembro o nome dele. Do Flintstone, né? Lembrando o nome de cor, tá? Não sei se eu vou colocar certo. Do Flintstone. Então você tem três pessoas aí que têm teorias importantes nesse tema, né? Eu não concordo com nenhuma delas. Mas teoricamente, se eles estão corretos, grande parte da experiência humana ela é computacional ao ponto de ser computável numa máquina de Turing. Então, esquece o teorema de Rosen, coisa do tipo que eu falei na outra aula, né? Vamos ignorar isso, senão a gente não consegue nem seguir. Se você falar que o teorema de Rosen, na sua versão mais crítica, é verdade, tudo isso daqui é impossível, né? É impossível você simular. Então, mesmo que fosse simulável, não seria na prática simulável computacionalmente, né? Mas enfim. Então, resumo. Basicamente, se o cérebro é só neuroquímica, eletroquímica, é consciência gerada apenas por isso, não tem nada além disso, ele é computacional. Tem o que é chamado também de... Cuidado. Colocar apenas como adendo, né? Orchard Theory, em que você tem uma teoria física, né? E química também. Eventualmente isso aqui acontece nos microtúbulos do cérebro, né? Microtúbulos. Em que você tem... Que fica nos dendritos dos neurônios, tá? Nos dendritos. Que é uma forma de passagem de informação no cérebro. E você teria um colapso da função de onda nesses microtúbulos que gerariam ali o que é chamado de bolsos hidrofóbicos, que são conexões entre proteínas, uma superposição de partículas, padrão na física quântica, né? Gerando em rede, né, uma possibilidade de consciência, né? Eu pessoalmente não creio nessa teoria. Tem várias respostas muito bem feitas afirmando ela, tem outras experimentalmente dizendo que seria impossível armazenar estados quânticos. Embora plantas conseguem, algumas plantas algumas não, né? As plantas no geral na fotossíntese fazer quantum tunneling, né? Biologicamente. E pássaros, como canários lá eh, da Caledônia, conseguem também fazer magnetoreception, né? Basicamente usar o criptocroma nos olhos deles para identificar pra onde é norte ou sul, como se fosse uma bússola magnética. A forma que Deus criou, né? Esses animais e as plantas. Então eles são capazes de armazenar. Não tem nenhuma prova que o ser humano é capaz, tá? Então você tem um ambiente muito aquoso, que tem colisões de íons, com o próprio. Vou pôr o nome dele aqui. Será que eu lembro o nome dele? Max Tegmark, lembrei. Max Tegmark diz no artigo dele contra a Archer-Theory, tá? O artigo dele é definitivo? Não. Ele coloca várias teorias ali, matemáticas associadas aos microtúbulos, estruturalmente, fisicamente, mas eu não creio que o artigo dele anula totalmente a Archer-Theory. Não tem ninguém que conseguiu provar a Archer-Theory e ninguém conseguiu desprovar de forma cabal, né? Então é um ponto a colocar, né? Mas na Archer Theory, basicamente é impossível gerar uma AGI, tá? Vou colocar aqui um X. É possível gerar uma AGI. Ok. Dado tudo isso, né? E as influências que o Russell teve em outras pessoas, né? Deixa assim. Ele vai falar um pouco sobre essa questão do psicologismo, né? Porque tudo que eu falei aqui tem a ver com a questão, será que a consciência ela pode ser gerada, né? Será que a consciência é só um produto neuroquímico, né? Químico-físico? E a resposta é que até agora esse problema chamado difícil problema da consciência do David Chalmers não foi resolvido. Mas o ponto é que o que o Russell tenta afirmar é que essa noção de reducionismo, tudo, toda a psicologia do comportamento humano, a uma lógica psicológica é simplesmente uma imbecilidade, né? E ele vai falar várias questões associadas a isso. Ele fala, por exemplo, associada à psicologia da cognição, né? É, ele vai falar que a investigação científica das regras, de acordo com que as coisas deveriam ser feitas, leva a uma investigação científica dessas propriedades, né? A psicologia, então, provê uma base teórica para construir
uma lógica tecnológica ou uma psicologia da cognição. Então é possível você criar uma psicologia da cognição, né? Ele também chama uma coisa chamada teoria da ciência, né? Que é chamado de Wissenschaftler. Eu não sei falar exatamente. Wissenschaftler. Seria uma teoria da ciência. Ele repete esse tema várias vezes. Então, teoria. Se Wissenschaft é ciência, né? Eu, teoria da ciência. Então, de como fazer assistência de forma lógica, né? Que é um pouco pra Karl Popper, de certa forma, embora ele não o cita, né? Então, o ponto é tentar entender o que ele chama de inferências apodíticas, né? Então, vou colocar agora pra cá. Isso aqui vai pra... Cara, isso daqui vai pra economia, por sinal. É incrível, né? Todos os temas da ciência estão conectados, né? Os caras falam que o meu canal, ele... É, fala de muita coisa diferente, mas eu não concordo. Esses temas estão todos conectados, cara. É, inferências apodíticas, né? Isso vai pra Mises, né? Isso vai também pra praxeologia, que é a base da economia, né? Apodíticas. Então, basicamente, não de uma forma kantiana, o Russell vai argumentar, pelo menos nesse livro, tem um livro dele de lógica transcendental que a gente já viu posteriormente, que ele muda de opinião um pouco, sobre lógica a priori. Isso aqui é muito importante. O que significa a priori? Não a posteriori. A posteriori é depois do fato, né? Então, por exemplo, para eu saber se a relatividade funcionava ou não, eu tenho que provar a posteriori. Porém, o Einstein provou a relatividade a priori. Só que na física você tem a priori e a posteriori junto, né? Porque ele provou com funções matemáticas ali, por exemplo, com uma contração de Lorentz e coisa do tipo. Aplicar toda a teoria ali do Maxwell e as transformadas de Lorentz para gerar a relatividade e outras coisas também, da geral e especial. Mas o ponto é que na física você tem inferências a priori e a posteriori. Você não pode ignorar que na física tem questões a priori. Questões indutivas. Ah, mas o Karl Popper ele fala contra isso daí. Porém, se é fanboy do Karl Popper, seja sozinho. Eu não sou fanboy de ninguém. Eu simplesmente. Se o Mises falar alguma coisa errada, que é bem difícil, porque eu já li dele, vou falar, ó, tá errado. Quando o Hotbart fala, eu gosto muito do Hotbart, mas quando ele fala merda, eu falo tá errado. Eu falo errado não porque eu tenho tentando fazer algo além, não, porque simplesmente é só você pensar um pouco, né? Então, por exemplo, no Hotbart fala sobre ética, ele fala um monte de merda. Então, quando ele fala de propriedade intelectual, em alguns pontos, eu acredito que ele fala muita merda. Acabou. Então, tu tem que julgar não eu, mas a razão do que eu falei, do porquê eu creio que a ética dele é ruim, em vários aspectos. Por exemplo, em relação ao aborto, etc. A- as- o resultado no final é ruim. Então, a noção de inferências indutivas é algo primordial para Russell em relação à lógica, né? Só que isso não significa que essas induções, elas são... pode falar o que você quiser. Pelo contrário, né? Elas são restringidas pelo bom senso. Restringidas. Não vou colocar bom senso aqui, mas o termo é... Tem o termo melhor, mas enfim. Ele vai dizer que nenhuma leis naturais podem ser conhecidas a priori nem estabelecidas apenas por insight, apenas de uma forma que a lei natural pode ser estabelecida e justificada é pela indução de fatos singulares da experiência. Aí ele vai dizer, a indução não estabelece uma lei que existe.
de forma maior ou menor em probabilidade. A probabilidade e não a lei é justificada pelo insight, né? As leis lógicas devem ser, de acordo, sem exceção, ranqueadas como meras probabilidades, né? É, de certa forma ele diz isso, e de certa forma ele não diz, porque basicamente a noção é que você tem uma amplitude, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Eu quero saber uma proposição, né? Eu tenho um copo e eu tenho a gravidade, certo? As duas coisas existem, eu sei que ambas as coisas existem. Se eu usar o termo eu vou soltar esse copo, qual que é a inferência lógica óbvia, física? Esse copo, pelas duas dos elementos, né? Que o copo existe fisicamente, que ele é de vidro, e a gravidade e a altura que ele está colocando, e o contexto que ele está, né? Ou, por exemplo, num pula-pula, enfim, não vai quebrar, enfim, dependendo ali. Mas é numa superfície diferente, dependendo da superfície, né? Mas tem várias variáveis que você pode colocar, por exemplo, superfície, etc. Como essa superfície é, né? Se ela é rugosa, se ela é o chão. Mas a questão, ele vai quebrar? Às vezes não quebra, né? Depende. Depende do ângulo que ele cair, como foi jogado, força que ele foi jogado, em newtons. Então, qual que é a probabilidade dele quebrar? São muitas, né? E eu tô falando só de um copo. Então, um sistema robótico, por exemplo, como ele calcula a probabilidade dele, ao não segurar bem o copo, dele cair? E em artigos sobre robótica, isso é calculado, tá? A probabilidade associada a um robô segurar um objeto, a probabilidade dele cair caso não segure da forma correta, né? É uma teoria de grasping do ponto de vista de robótico, né? E existem vários artigos que eu já li, por exemplo, em live, né? Por exemplo, sobre robótica cognitiva, exatamente focando nisso. E, cara, eu te recomendo fazer isso, né? Eu tenho, por exemplo, uma carteira aqui na minha mesa. Sim, sem pensar muito, pega qualquer coisa na sua mesa. Não no mouse, mas qualquer coisa, uma caneta e tal. Eu tô pegando minha carteira, por exemplo. Quando eu pego a minha carteira, sem pensar muito, tem um jeito que eu pego. Eu não simplesmente pego qualquer forma, sei lá. Quando você vai pegar qualquer objeto, por exemplo, eu percebi que normalmente eu pego pelos cantos da carteira e normalmente eu uso 3 dedos. Eu não uso mais, normalmente. Agora tem outra coisa. Eu tenho, por exemplo, um copo aqui. O copo eu tô usando nesse momento 4 dedos, né? É um copo grande, né? Tem uma alça. Se ele não fosse um alça, eu pegaria de forma diferente. Normalmente eu pego de uma forma específica. Meu celular, por exemplo. Eu normalmente pego com. Quando você pega seu celular, normalmente você pega. Envolve ele com o polegar, seu indicador. Depois você usa o dedo do meio. Depois o resto da mão pra apoiar ele. É quando você tá segurando completamente, por exemplo, você vê um anime ou o que for, segurando ele verticalmente, você tá usando os 5 dedos. Porém, se você ver com calma a forma que você pega objetos, é muito complexo para um robô fazer isso. Aí vai pra o que é chamado. Esse tema aqui, por exemplo. Esse negócio de quebrar o copo. E tipo, surge probabilidade nisso. Optical Control Theory. Teoria de controle óptico. Optimal Control Theory. Então você tem que criar noções, por exemplo, de andar. Como um sistema robótico ele pode andar de forma eficiente? É um problema de controle, né? Tem vários algoritmos específicos que focam apenas em Optimal Control Theory. E o ponto é, em várias situações, essa função de probabilidade que o robô vai ter que fazer é um, entre aspas, achismo lógico. É uma inferência probabilística em relação a dentro do ambiente que ele está, o que pode acontecer se tais outras coisas acontecerem, uma lógica causal, né? Mas o ponto da inferência apodídica, né, é que você pode ranquear probabilidades de certas coisas acontecerem em certos momentos. E ele difere um pouco da visão kantiana em certos aspectos, mas eu creio que não é totalmente longe, porque eu creio que a primeira noção de você defender uma lógica a priori é para que você impeça que alguém pode
possa fazer o que quiser com a lógica ou também com o direito, por exemplo, ou na matemática em si, para as pessoas terem mais rigor, né? Por exemplo, no direito, você não pode interpretar um texto da forma que você quiser. E nem você pode criar uma lei da forma que você quiser. Tem uma lógica associada à criação de sentenças, proposições legais, né? Então, se eu falar que roubo é um crime, eu tenho proposições que contradizem essa premissa primária, eu tenho uma contradição lógica. E todo conjunto de leis tem contradições lógicas. As melhores leis e constituições são aquelas que têm menos. A única lei perfeita é a divina. A lei de Moisés, por exemplo, a lei da Torá, por exemplo, é uma lei divina perfeita. Agora, mesmo que é perfeito, o ser humano não consegue seguir, né? Mas enfim, é a imperfeição do ser humano. Mas a lei era perfeita. As proposições dali eram perfeitas em relação ao contexto que elas forem colocadas, né? Porém, nos conjuntos legais humanos, eles têm inferências que são erradas, né? Então, é, tudo se resume à teoria da probabilidade em robótica, tá? Tudo se resume à teoria da probabilidade em inteligência artificial no geral. Então, na minha visão, eu acredito que, como ele diz aqui, né? é, nada parece, entretanto, tão plano, tão claro, né? Que as leis da lógica pura, todas têm uma validade a priori, né? Então ele tá dizendo aqui que as leis da lógica pura, elas são auto-evidentes, eventualmente. Então, auto-evidente. Auto-evidência, né? É quando algo é certo por simplesmente ser óbvio que tá certo, ok? Não tem coisas que são obviedade que estão certas. Não precisa explicar muito e tal. Então eu sei que, por exemplo, x é maior que y, num dado momento, na aritmética normal, é, eu sei que eu não posso ter uma sentença que x é maior que y e y é maior que x ao mesmo tempo, né? Então os dois não podem seguir. Um tem que estar errado. Não sei qual. Depende do contexto, mas um tem que estar errado. Pode ser esse, pode ser o time. Opa, não, tá certo. E se eu falar que x é igual a y, não tem como ele ser maior e igual ao mesmo tempo. Ser algo absoluto, né? Se eu colocar em Python, isso daí vai quebrar o algoritmo, né? Então, o ponto é que inferências apodísticas têm a ver com essa questão de autoevidência. E tem a ver com Mises, no fim, né? Porque na praxeologia você faz inferências apodísticas. Indutivas sobre ações de pessoas. Então, tudo isso daqui vai para Mises, né? Não Optimal Control Theory, mas a noção de autoevidência lógica vai para Mises também. A noção de praxeologia, né? Praxeologia são relações de causa e efeito na economia, de ações de pessoas. Você pode observar e fazer induções sobre ela. Essas induções elas são restringidas pelo conjunto de ações possíveis que são válidas aqui. Então, por exemplo, se eu disser que imprimir dinheiro gera inflação, é uma relação lógica apodídica. Mesmo se ninguém tivesse feito na história, eu já poderia saber a priori que iria gerar inflação. Bom, ele fala também sobre questões de física e lógica, né? Ele fala sobre questões. Assim, ele usa bastante exemplos na matemática, né? Ele até escreveu um livro sobre aritmética, né? Nesses aspectos, né? Das bases da aritmética, né? É, então, ele fala também sobre questões empíricas, né? A comparação entre noções indutivas e empíricas. Eu ia dizer, nem toda lei, pelos fatos, é de origem indutiva e empírica, né? Nós deveríamos colocar uma distinção. Todo conhecimento da lei está na experiência, mas não todo conhecimento de tal, né? Vem apenas da inferência indutiva, né? Do conhecimento de fatos lógicos, etc. Então você tem a separação é, do que é fenomenológico, que é da experiência consciente, que é importante, tá? Do que é empírico. Então,
o empiricismo, ele tem limites. Então, isso não diz que você pode falar o que você quiser sobre lógica e sobre ciência, etc. Pelo contrário. Só diz que é possível gerar induções restringidas com rigor que geram teorias válidas. A própria teoria das cordas, né? Eu pessoalmente não creio que está certo. A noção de que você tem quarks e todas as partículas geradas por cordas vibracionais em várias dimensões. Por que eu não acredito? Porque eu creio que, embora a teoria interessante, principalmente a origem dela, não tem nenhuma razão pra eu crer que ela está correta com base no que foi dito sobre ela, né? Até agora. E muitos também creem dessa forma. Você fala, não, mas a teoria das cordas é uma teoria empírica, né? Não é uma teoria empírica. O que quer dizer com isso, cara? É uma teoria que tem vários pontos a desejar em relação a outras teorias, como loop quantum gravity. Eu acho que loop quantum gravity tem muito mais probabilidade de estar certo do que a teoria das cordas. É tipo uma rival, né? Seria quantizar a gravidade, etc. Seria um dos parâmetros para isso. Que não foi feito ainda, mas o David Wittgenstein, por exemplo, é um cara muito famoso. Eu já falei sobre ele no curso de computação quântica, né? Na aula especial do curso de computação quântica, a aula final, né? Eu falei sobre o David Wittgenstein, e ele visava quantizar a gravidade. Eu creio que ele não acreditava na teoria das cordas por razões óbvias, né? Mas o ponto é que esse negócio de empírico, as pessoas falam, não, eu tô sendo empírico. Empírico é uma palavra, cara. Não sei se alguém já leu Vagabond, né? Invencível é só uma palavra, né? Empírico também é só uma palavra. Você citar algo que é empírico, né? Simplesmente depende, né? Depende do que você tá falando. Enfim. é, O empiricismo em si, absoluto, não tem lógica. Então, essa parte da fenomenologia não é exatamente falar o que você quiser em relação à lógica. Pelo contrário, ela é restringida por si mesma, né? Então ela tem uma restrição. O termo em inglês é bounded, né? Que é muito melhor. Mas tem uma restrição de amplitude. O que é isso? Na matemática, qual é a melhor forma de restringir uma amplitude de uma função? Teoria dos grupos. Exemplo. O grupo de Poincaré, por exemplo. Que é sobre... O grupo de Poincaré é um grupo que tem várias coisas, né? Tem os grupos de Lorentz, tem o grupo de Minkowski. É tudo que define espaço-tempo, exemplo, de uma partícula que você está entendendo como se ela comove no espaço. O grupo de Poincaré já tem todos os outros grupos que representam essa partícula movendo no espaço em relação a questões relacionais, né? Que ela vai em várias direções. A relatividade, nas transformadas de Lorentz, tem um grupo de Lorentz ali. O grupo de Minkowski, que representa quatro é, variáveis, né? X, Y, Z e tempo, como isso se comporta. O ponto é, esta restrição da amplitude, por exemplo, do grupo de Poincaré na física, ela restringe, pode ser falado, essa partícula. Só que nos degrees of freedom, né, no nível de liberdade dela, beira condições infinitas, né? Falando de coisas que elas podem fazer em relação ao seu comportamento ao longo do tempo, em relação ao seu futuro. Então, o ponto é que a parte fenomenológica é a parte da experiência que não é unificada à consciência, né? Então, a noção de 2 mais 2 é igual a 4, ele mesmo vai dizer, né? Ela independe da existência de pessoas. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Ele não vai dizer explicitamente, mas ela independe do nosso pensamento. Ele vai dizer que é uma criação mental nossa, mas não é algo que você pode. É restringido. Você não pode. Por mais que fosse uma criação nossa, né? Total, vamos supor, se alguém for cético totalmente em relação a Deus, você não poderia mudar uma proposição lógica, criar uma contradição sem errar. Você pode até criar uma contradição na sua mente, mas é um erro. Tá errado. Então, essa fenomenologia da consciência, esse difícil problema da consciência do Chalmers, né? Que é o que a neurociência não explica como a consciência emerge, ela ainda assim gera de forma noética, né? O entendimento humano.
Noes. É assim. A noção de que a razão humana, ela, ela consegue realizar coisas que têm uma restrição lógica. Então a gente está falando sobre aritmética, proposições legais, proposições linguísticas, enfim. Ele vai dizer, as leis da lógica são, em particular, empíricas, mas não as leis indutivas, né? As noções básicas da lógica são abstraídas da experiência psicológica. Obviamente, do ponto de vista para quem é cristão, eu discordaria um pouco desse ponto. Eu diria que, na verdade, a lógica, todas as proposições possíveis na lógica, que a gente chama de amplitude probabilística de funções possíveis, elas existem já eternamente de forma contingente na mente de Deus. O que significa isso? Que Deus, ele sabe de todas as sentenças booleanas possíveis, por exemplo, e não booleanas, todas as proposições lógicas, e, por exemplo, todas as proposições modais possíveis e imagináveis, todas as proposições possíveis e imagináveis. Eu posso até descrever aqui, vamos supor que eu tenho. X são um monte de funções, são proposições lógicas possíveis, e você tem uma função, eu vou abstrair para I, tem uma função que tem que ser 1 até que se n. Então tem um conjunto possíveis, conjunto de proposições lógicas, né? Segue uma certa ordem, etc. Vamos supor que eu coloco aqui uma variável, aqui, um índice, né? Representa a noção de ordem, certas regras. Eu poderia colocar aqui uma lista, né? De regras que essa lógica vai possuir, aritmética, etc. Do ponto de vista linguístico também. Mas o ponto é que tem um conjunto infinito de proposições lógicas. Deus sabe esse conjunto infinito de proposições lógicas e de forma contingente todas as possibilidades. Eternamente. Então nunca ele aprendeu isso, ele sempre soube isso. Isso é onisciência, né? Por conta disso, Deus eternamente restringiu a amplitude de certas. Da própria matemática em si. Então pode ser dito que Deus criou a lógica e a matemática. A gente não pode ir muito além disso, senão a gente vai falar merda, né? Vou falar merda se eu falar muito além disso. Pode dizer que ele criou. E que você vê uma restrição de amplitude em relação a coisas que podem ser feitas na matemática. Por exemplo, a teoria dos grupos que o ser humano descobriu é só uma representação do que Deus já sabia. E até, de forma contingente, o que ela pode ser além do que o ser humano criou. Em questão de semiótica, os símbolos não importam, né? Qualquer símbolo, no fim, vai representar significado que vai ter. Vai ser a mesma coisa, né? Se você falar 2 mais 2 mais. Quando eu falo 2 mais 2 é igual a 4 com esses símbolos, são números indo-arábicos. Acabou. São números indo-arábicos. Poderia ser outros símbolos, né? Se eu falar, por exemplo, que uma bolinha mais outra bolinha é igual a duas bolinhas. É a mesma coisa que o de. Perdão. É a mesma coisa que o de baixo, né? No caso seria um mais um igual a 2. A diferença é o símbolo. O símbolo não importa, importa o significado. O formalismo, ele não importa. O que importa é o significado, o formalismo, as regras, a ordem, dependendo do tema, né? Claro que 3 mais 4 é igual a 4 mais 3, mas em certas lógicas isso não segue, né? É, como certos tipos de lógica, né? Como na computação quântica, a lógica que é usada não é a mesma, né? Que na lógica booleana tradicional clássica, né? Então você vai ter. Assim, quando você tem grupos não abelianos, a ordem dos fatores altera o resultado. Não é sempre na matemática que as ordens dos fatores não alteram o resultado, né? Às vezes, né, em grupos não abelianos, por exemplo, que não comutam, a ordem dos fatores altera o resultado, né? O maior exemplo é meias, né? Se você pôr a meia depois de pôr o tênis, né? Não vai dar muito certo, né? É um grupo não abeliano, né? A ordem importa. Poderia dizer que a ordem parcial desse sistema importa. Mas enfim, a questão é que a construção mental associada à criação de um número indo-arábico
é uma construção humana, ela sempre esteve presente na mente de Deus eternamente. Então sempre existiu, tecnicamente. Só que a gente também tem que ter noção de que essa consciência, o resultado da produção, por exemplo, de um pensamento, ele é virtual. O que é isso? O termo é apenas um termo, tá? Por exemplo, quando você tem um sonho, as pessoas tinham um sonho desde que tinha ser humano. É óbvio. Você tem um sonho. O que é o sonho, né? Por exemplo, eu tive um sonho recentemente que eu consegui ver o rosto de uma pessoa que eu nunca vi. E eu conseguia ver o rosto nitidamente. Eu não lembro tanto quanto no dia do sonho, mas eu conseguia ver isso nitidamente. Então eu guardei na memória o sonho, né? Também tem uma noção de memória. Então você tem também a questão de memória desse sonho. E que é usada para criar esse sonho, né? Porque você não consegue virtualizar algo que você não viu. Normalmente você não cria algo do zero. Então, o ponto é que, por exemplo, quando você tem um sonho, você a sua mente, ela recria a realidade na sua mente. E parece que é real. Eu já tive um sonho tão real, cara, que eu tava, tipo, num mar e eu senti água gelada. Por quê? Porque o seu corpo é capaz de reproduzir algo que você já sentiu. Sua experiência tátil de água gelada, embora você não consiga reproduzir arbitrariamente, em sonho, isso pode acontecer de você, por exemplo, sonho, já aconteceu comigo, eu sonho que tá caindo e eu senti que eu tava caindo. Eu não acordei. Isso já é comum, já aconteceu com várias pessoas. Porque eu já caí. E foi a mesma noção de quando eu já caí. E aquela noção de, tipo, quando você cai, meio que dá uma noção de queda que você percebe. Como se estivesse avisando, né? Você tá caindo. Sei lá, segura em algum lugar, né? Como uma forma de escape, sei lá. Então, o sonho, ele é uma virtualização de uma realidade que aí você cria, né? De forma arbitrária ou não. E às vezes assim, não é exatamente tão real quanto a realidade, mas ele é fidedigno ao ponto de você acreditar que aquilo é verdade. Aí você acordar e falar, nossa, parece ser tão real. Isso é uma virtualização da memória. Isso não é diferente, é análogo, tá? É uma analogia. Isso é uma forma de virtualização como acontece no nosso computador. A gente tem, por exemplo, um vídeo. Então você tem uma imagem. É uma representação de uma memória capturada por uma câmera, simula o comportamento do olho e que é armazenada de forma física, em números binários. Mas é só uma forma diferente de fazer a mesma coisa que o cérebro já fazia. Então o cérebro é capaz de virtualizar imagens, palavras e tudo que você cria, né? Vamos supor, eu imaginar um, um porco voador. Posso desenhar e tal. Eu posso imaginar na minha mente também. Eu posso imaginar um porco com asa, né? Eu tenho na minha mente, por exemplo, desenhos que eu já vi que tinha isso. Mas eu posso imaginar um porco com asas, né? Eu posso virtualizar na minha mente. Até uma coisa que você pode pensar sobre. Tem tudo a ver com fenomenologia aqui. Tenta imaginar um círculo, por exemplo, na sua mente. Fecha os olhos e tenta imaginar um círculo. A imagem, né? Depois um triângulo, depois um losango, depois um quadrado. Você vê que é possível você fazer isso. Você virtualizar isso. Agora tenta fazer isso com uma imagem de uma pessoa, né? A face. Aí fica mais difícil. A questão é, você é capaz de acessar memórias antigas e virtualizar memórias que não existem. Então, coisas que não existem. E não tô falando só de desenho, tá? Ou de falar. Tô falando de, na sua mente, você sonhar ou imaginar coisas que não existem. Ou até imaginar coisas que você vai, vai fazer ou está fazendo. Enfim. Isso é uma virtualização. É apenas um termo, tá? É literalmente a mesma coisa que acontece no computador, mas é uma virtualização da memória. É uma parte fenomenológica, né? É uma parte que... Como que isso é criado na nossa mente? De que forma? Como que a representação de imagem acontece? Porque tem experimentos que eu já vi tentando reconstruir imagens que o cérebro cria. Só que eu só vi experimentos, tipo, antigos, tipo, de 2010 para trás.
sobre isso. Eu fiz um vídeo que era sobre Sword Online, né? Era sobre Robocuboid. Tem lá na Sword Online. E tinha, eu li alguns artigos que eram sobre isso, né? Elas faziam usar algumas técnicas de neuroimagem, né? Pra tentar representar imagens que o cérebro criaria, de certa forma. Só que no momento não é possível você fazer isso de forma correta, de fato, né? Então é impossível. Mas o ponto é que essa parte tem a ver com a fenomenologia, né? A questão de virtualização de memória, né? Em relação à representação de imagens e conceitos, né? E essa é a ideia, né? Eu anotei aqui, né? O cérebro é capaz de gerar computações lógicas e aritméticas, mas não a causa primária dessas computações. Então, isso pode ser algo que não necessariamente é verdade, né? Então, posso estar errado nesse ponto. Eu vou tirar algumas coisas aqui. Pode pensar um pouco, né? Será que você acha que o cérebro é capaz de, na prática, né? Que ele em si, de forma apenas neuroquímica, né? Gera a consciência humana, né? Noções de amor, de paz, esperança, medo. Ele gera medo, por exemplo. A amígdala tem parte do seu cérebro que fazem isso. Tem parte do seu cérebro associadas a computar emoções, como a basal ganglia, etc. Então, tem partes do cérebro que são associadas a isso. Quando você anula elas, pode, pode anular a questão de medo, dor, etc, né? Mas, embora parte das emoções são mecânicas, né? Poderia dizer. Tudo é mecânico, né? Esse é o ponto, né? A gente quer trazer aqui dessa possibilidade, né? Então, é, eu vou dizer, por exemplo, esta lei, citando Lang, né, que é o doutor, essa lei eh, essa lei da contradição psicológica, né? A lei psicológica da contradição é dada imediatamente pelo nosso organismo e opera na nossa experiência anterior, como uma condição de toda experiência, né? É um modo de ação objetivo e não precisa ser trazido à consciência para agir, né? Então, ele tá dizendo aqui, o Lang, né? Ele está citando um autor chamado Lang, e a lei da não contradição, ela emerge naturalmente no ser humano. Então, para terminar, né? Tem essa questão do Lang, né? Que basicamente o nosso cérebro, do ponto de vista genético comportamental, diferente de outras espécies, né? A humana especialmente, né? Do ponto de vista de gerar razão, né? Um raciocínio lógico de forma mais elevada, né? Ao ponto de a gente se considerar animal racional, enquanto os outros não, né? Serão irracionais. Você tem a visão do Sigwart, que vai falar sobre conceitos que levam ao princípio da contradição de forma natural, né? Então é uma forma natural, óbvia, né? Autoevidente, também associada, coordenada pela lei da identidade, né? Por exemplo, que A é A, né? Isso é óbvio, né? Enfim. Essas propriedades axiomáticas são importantes. Também pelo Heisman, né? Por exemplo, você tem a fórmula associada à água, e você tem uma fórmula, às vezes, assim, é análoga, né? No sentido de que ela expressa o mesmo conceito em relação à estrutura, né? Então, é, o ponto é que, tipo, obviamente, esse daqui a gente tá falando que é hidrogênio, aqui é oxigênio, aí você tem nêutrons, prótons que estão associados a isso. Então, obviamente, o significado físico e também teórico da fórmula química é diferente de uma fórmula simbólica. Tem premissas de representar é, é, relação entre elementos, né? Então, entre mx, entre my, entre y e x e x e y. Então, aqui eu quero representar relações entre elementos de forma simbólica. Aqui eu quero relações de objetos físicos, né? Então, a gente tá falando de quantidades em mol, né?
físicas de água, né? Perdão, de oxigênio e hidrogênio, né? Física de prótons nas orbitais específicas tridimensionais. Então, é, obviamente, a existência da água é anterior ao ser humano, até do ponto de vista teológico. Então, a, a composição química necessária a ela, seja você cético ou não, independe do ser humano. O que o ser humano ali observa e explica o que já existe. E obviamente Deus já conhecia eternamente em si mesmo, por ser onisciente, né? Então o ponto é que a lógica, ela é a priori. Primeiro ponto, ela é a priori, apodídica, né? E autoevidente. É autoevidente, né? E como eu disse, daqui vai pra mística, tá? Facilmente daqui vai pra praxeologia. Também vai ter questões desse tipo. Só que não é do ponto de vista kantiano esse apriorismo, tá? E a minha versão numa visão a priori, ela é predicada em Deus eternamente. No sentido tipo de Aquino, então, que seria da mesma forma. Então, Deus é onisciente, ele já saberia todas as proposições lógicas possíveis antes da criação. Nós só somos capazes, genético ou comportamentalmente, de gerar as proposições, não importa que símbolo você use, o significado é o mesmo. Então, eu estou usando A é igual a A, mas não importa a língua, não importa a simbologia, a semiótica não importa. Importa o significado. E sempre quando a gente tá contando por aritmética, sempre vai ser a mesma. Qualquer sociedade, isolada como for, sempre é a mesma, né? E as leis que elas constroem seriam também. Então, basicamente é isso. Até a próxima aula.